Fala galera, fala turma, estudando para o concurso SP Águas. Assunto: regimento interno da agência. Questões para treinar e testar os conhecimentos sobre esse regimento e o porquê do estudo desse regimento interno. Porque no concurso da Artesp, cobrado o regimento interno daquela agência Artesp. No concurso da Arcesp, isso mesmo, também cobrado o regimento interno da Arcesp. Então, por que não a cobrança do regimento interno da Agência de Águas do Estado de São Paulo, SP Águas, no concurso público em 2026? Vamos lá. Então, regimento interno da Agência SP Águas, e é regimento aprovado por deliberação de 8 de julho de 2026. Veja a primeira questão em tela, pause o vídeo, leia, reflita, imagine-se lá no dia da prova. O dia da prova sempre chega. Essa questão, uma de tantas, você responde de pronto, rapidamente, fica na dúvida. E lembrando, concurso público, processo seletivo, é um certame. Então, um jogo, uma disputa. Quem faz mais ponto conquista melhor classificação perto da aprovação. Vamos lá, então, conforme disposto no regimento interno da SP Águas. Decidir em primeira instância sobre recursos interpostos em razão da aplicação de penalidade de multa, após análise prévia pela divisão competente, cabe, ou seja, a quem compete decidir sobre isso em destaque na cor cinza. Está no regimento interno da SP Águas. São muitas as unidades dentro da agência e cada unidade administrativa com a sua competência. Vejam, eu acho essa questão difícil sobre competências, o que compete a quem compete o quê. Eu apelidei questão cara crachá. Divisões de unidades descentralizadas. Primeiramente, existem essas unidades lá na SP Águas? Depois desse pensamento-reflexão, quais as competências dessas divisões? E essas coordenadorias, elas existem? Sempre existem? Olha, essa pergunta é importante. Coordenadorias de unidades descentralizadas, elas sempre existem ou podem não existir de repente? Nada é à toa nos vídeos gravados aqui no canal Ao Concurso. O Fábio tenta tomar todos os cuidados. E é um estudo assertivo, com bastantes dicas, orientação de estudo quanto à leitura e precisamos assimilar o conteúdo, no caso, conteúdo desse regimento. Então, na sua prova, essa questão, você garante o ponto ou não? Vejam, alternativas A, B, C, D e E. Todas falam de unidades descentralizadas. Porém, na A, divisões, na B, coordenadorias, na C, superintendências, na D de dados, gerências, na E de escola, direções. A primeira pergunta que fiz, existem divisões? E superintendências, gerências, coordenadorias sempre vão existir, existem, existirão? E direções, galera, turma, galera. Bastante atenção no estudo do regimento. São muitas as palavras e expressões. Estudo de legislação não é fácil, por isso o Fábio aqui, não como professor, sem nenhum ar professoral. Não, olha que legal, tentando ser facilitador para que você, a partir do vídeo, fazendo a leitura com mais atenção do regimento, inclusive no canal existe a audioleitura, audiobook desse regimento interno da SP Águas, veja nos cards, você pode clicar
Este vídeo aqui, ó, destaquei cor cinza. Você está assistindo comigo. Legal, não se fecha, depois você ouve o regimento interno da SP Águas, enquanto lava a louça, toma banho e prepara-se para dormir. Tão logo acorde, não perca tempo, não há tempo a ser desperdiçado. Então eu disse, não deve ser fácil para muita gente, talvez para a maioria ou para todas. Porque isso de competências não está no começo do regimento, e geralmente o começo é o que mais tem sido cobrado em provas de concursos públicos para as agências do Estado de São Paulo. No caso aqui, SP Águas. Então vamos lá. Muita conversa, muita orientação. E como eu disse, não trago nada para que você perca tempo. Perguntei para vocês, para reflexão e ao estudo assertivo ativo, você vai ao documento, regimento interno, e procura saber: existem divisões? Existem gerências? Existem direções de unidades descentralizadas? Existem coordenadorias e sempre vão existir? Olha essa pergunta porque vou fundamentar para vocês. Por quê? Por mais que você leia, releia, faça bastantes leituras do regimento, de repente, parte desse documento passe despercebido, mas aqui não. Então você arrisca. Qual resposta? Escreva nos comentários, interaja comigo. Cada comentário, todo comentário, ajuda bastante meu canal a prosperar. Se quer mais vídeos com questões, cobrando conhecimentos sobre o regimento, e porque não houve concurso anterior da SP Águas, não temos provas anteriores, consequentemente, não temos questões de provas anteriores para estudar. Então, com humildade, mas com bastante zelo, tento formular questões inspirado em questões elaboradas por bancas de concurso público e espero contribuir com seus estudos. Então, você vai ao regimento e um estudo bem legal, dica especial do Fábio, eu faria assim. Eu tenho o regimento, é um documento em formato .pdf. Vou deixar na descrição do vídeo o link para você clicar. Clicou, acesso à página em que você verá tanto o organograma da SP Águas e a possibilidade de fazer o download, mas no caso, abaixo do organograma, está o regimento da SP Águas. Você clica em regimento, vai abrir ali a possibilidade também do download, e aí você, com o documento em formato .pdf, vai fazer o que eu estou sugerindo, se você achar que é importante, é um meio eficaz de estudo, e além disso, porque com o documento .pdf, você pode imprimir para você assinalar, fazer setas, destacar, utilizar canetas marca-texto e com régua você vai grifar, sublinhar. Então vamos lá. Veja que no regimento existem seções e, por exemplo, nessa, falando das gerências de unidades descentralizadas e suas coordenadorias, inciso 2º do artigo 65, que fala das competências dessas gerências, está aí o fundamento. Decidir em primeira instância sobre recursos interpostos em razão da aplicação de penalidade e multa após análise prévia pela divisão competente é competência das gerências de unidades descentralizadas. Resposta da questão, olha só, D de dado. E aí, Deus nos acuda? Não. Vamos lá, com ânimo, perseverança rumo à aprovação. Então eu falava sobre uma dica de como eu estudaria. Você no documento .pdf, porque você fez o download, e aí você faz a busca. Galera, tecla de atalho, inclusive cobrado em provas de concurso, quando informática ou noções de informática estão lá no conteúdo programático. Ctrl F, F de Fábio, mas F de Find, procurar, achar, buscar. É um atalho de teclado usado para achar palavras ou frases em uma página da web, em um documento também, ou um arquivo de forma rápida. No caso, arquivo formato .pdf, não à toa está aqui
destacado na cor azul, primeira instância, porque eu fiz a busca nesse documento, .pdf, Ctrl mais F, você aperta Ctrl, segura. Depois vai a letra F de Fábio, aperta. Abre-se uma caixa, olha aqui, caixa de pesquisa, e você escreve SP Águas, coordenadoria, primeira instância. Foi a busca que fiz e você vê. Existem no documento regimento 5 vezes em que a expressão primeira instância é mencionada, citada. Por exemplo, você viu o fundamento para a resposta da questão? É a primeira menção dessa expressão primeira instância. Encontramos, então, o inciso 2º do artigo 65, falou de primeira instância e concedeu para a gente a certeza de a resposta da primeira questão do vídeo ser, de fato, a alternativa D. Porque queria saber, na questão, no enunciado, quem é que decide em primeira instância sobre esses recursos em razão da aplicação. Isso que está em destaque na cor cinza é competência dessas gerências. E seguindo o raciocínio, não à toa o Fábio, por que grifou na cor vermelha, Fábio? Você verá. Então, ainda falando do Ctrl F, você viu. Fez a busca no documento, caixa de pesquisa, escreva o que quiser, no caso, a expressão primeira instância. Então, 5 menções. A primeira, essa que ajudou a gente a responder a questão. A segunda menção está no inciso 5º do artigo 82, competência da gerência de fiscalização de outorga. Depois, a terceira menção, são 5 no documento. Primeira instância, novamente, inciso 4º do artigo 84, compete à divisão de gestão sancionatória. De novo, primeira instância é a 4ª menção, são 5. Inciso 9º do artigo 85, compete à gerência de segurança de barragens. E a última menção, a 5ª, primeira instância, está no inciso 7º do artigo 86, compete à divisão de gestão de seguranças. Então, naquela pergunta, existem gerências? Existem divisões? Existem superintendências? E vocês sabem que são unidades, e essas unidades, de acordo com o regimento, elas são hierarquicamente vinculadas. Uma está acima da outra, ou uma está abaixo de outra. Então, você vai ver comigo aqui. E, principalmente, quero dizer, parágrafo 1º do artigo 66, que fala das competências de coordenadorias de unidades descentralizadas. Aquela primeira pergunta eu também respondi daqui. Existem coordenadorias, existem divisões, existem gerências e, olha só, além das competências no artigo 66, e são 11 competências dessas coordenadorias, o parágrafo único desse artigo 66 faz um alerta. Nas gerências de unidades descentralizadas que não contenham ou que não possuam coordenadorias na estrutura dessas gerências, as competências das coordenadorias, porque diz competências previstas neste artigo 66, então essas competências das coordenadorias serão exercidas pelas próprias gerências, cabendo ao gerente designar assessor para exercer as atribuições previstas no inciso 1º deste artigo. Inciso 1º, então caberia a um assessor designado pelo gerente de uma das gerências analisar os requerimentos de outorga e elaborar os respectivos pareceres técnicos, bem como decidir sobre eles, quando competente, na forma de deliberação específica. Tá vendo, galera? Não é fácil o estudo de legislação, nem mesmo de um regimento. Então está aqui forma de estudo que eu fazia, buscar no documento por palavras-chave. No caso, a expressão chave, primeira instância, vimos que ela é mencionada 5 vezes no documento. Apresentei para vocês cada uma das menções, uma das quais fundamentou a resposta de nossa primeira questão no vídeo. Mas não é só isso, e você já deixou um like, tenho certeza, e vai escrever nos comentários mais questões. Legal! Então, falei de hierarquia, quem está acima e quem está abaixo. O artigo 5º, começo do regimento,
Aí não dá para você deixar de lado. Precisa saber. O regimento interno da SP Águas, na sua prova, muito provavelmente, parte primeira, metade da prova, a primeira metade, vai ser o que haverá de maior cobrança na sua prova. Mas é um palpite. Você não pode deixar de ler todo o regimento. Artigo 5º diz que a SP Águas conta com unidades administrativas. Tem tudo a ver com o vídeo, porque a primeira questão falou de competências e estavam nas alternativas: divisões, coordenadorias, superintendências, gerências e direções. Existe direção? É isso que eu perguntei, mas direção de unidade descentralizada. Não estou falando de diretoria, não estou falando de diretor-presidente, que tem a ver com conselho diretor. Unidades administrativas estão elencadas, enumeradas no artigo 5º, inciso 1º, 2º, 3º, 4º, etc. Mas aqui eu trouxe, sobre hierarquia, é o parágrafo 1º do artigo 5º do regimento, que fala: as unidades administrativas, que você estudou, incisos do artigo 5º. Essas unidades vão se subordinar hierarquicamente. E vamos fazer a leitura correta dos itens. Ao diretor-presidente, quem é que está subordinado, ou seja, abaixo? O gabinete da presidência e a assessoria especial do gabinete. Aos diretores, quem é que está abaixo dos diretores? As respectivas assessorias. Ao conselho diretor, subordinado ou subordinadas hierarquicamente, abaixo do conselho diretor, as superintendências. Ao secretário executivo, abaixo dele, as respectivas assessorias. Aos superintendentes, então tem a ver com superintendências, elas existem na agência SP Águas. Abaixo dos superintendentes, as respectivas gerências. E abaixo das gerências ou dos gerentes dessas gerências estão as respectivas coordenadorias e as respectivas divisões. Então, existem divisões, coordenadorias, gerências, superintendências. Nós não vimos direções de unidades administrativas. Nós não vimos direções de unidades descentralizadas. Sabemos que existem diretor, presidente e diretores. Esses membros do conselho diretor, você precisa saber isso, e isso é muito importante. Então, para você guardar, pense nessa estrutura. Eu tenho o conselho diretor. Abaixo dele, as superintendências. Abaixo das superintendências, cada uma de suas gerências. Abaixo das gerências, existem coordenadorias e divisões. Divisões, pelo que entendemos, haverá sempre. É uma pergunta para que você vá ao documento e procure. Porque você, nesse vídeo, entendeu? Coordenadorias sempre existiriam. Mas, caso não existam, o que disse o parágrafo único do artigo 66, que nos ensinava sobre as competências das coordenadorias. Sabemos que são 11 competências dessas coordenadorias, mas nas gerências de unidades descentralizadas, que não contenham em sua estrutura, coordenadorias, então as competências dessas coordenadorias, que estão previstas nesse artigo 66, essas competências serão exercidas pela própria gerência. Eu tenho gerência A, B, C, D lá na SP Águas. A A possui coordenadorias, a B também, a C não, no caso da gerência C, que não possui coordenadoria. Tudo que você vê aqui, essas competências são 11. São competências das coordenadorias. Nessa hipotética gerência C, sem coordenadoria, a gerência C vai exercer essas atribuições. E mais, no parágrafo único, aprendemos: o gerente dessa gerência C, que não possui coordenadoria, vai designar um assessor desse gerente da gerência C, que não possui coordenadoria, para que esse assessor exerça essa atribuição aqui, do inciso 1º do artigo 66.
analisar requerimentos, etc. e tal, é o assessor do gerente daquela gerência que não possui coordenadoria, porque o que você vê no inciso 1º é competência de uma coordenadoria de unidade descentralizada. Mas, se determinada gerência não possuir uma coordenadoria, a própria gerência vai desempenhar todas essas atribuições, competências, e no caso da competência 1, um assessor designado pelo gerente da gerência sem coordenadoria, ele vai executar o que está aqui, inciso 1 do artigo 66. Entendeu? Então lembre disso aqui, ó. Guarde, printe essa tela. Conselho diretor, abaixo dele, superintendências. Superintendências, abaixo delas, gerências. Gerências, abaixo delas, coordenadorias e divisões. E lembrando, nem toda gerência vai necessariamente possuir em sua estrutura uma coordenadoria. E você aprendeu o que acontece se não houver coordenadoria na estrutura de uma gerência. Então, também de baixo para cima, coordenadorias e divisões, elas estão subordinadas hierarquicamente às gerências. As gerências, por sua vez, subordinadas hierarquicamente às superintendências. As superintendências subordinadas hierarquicamente ao conselho diretor, que não é unidade administrativa na SP Águas. Escreva nos comentários porque você já vem estudando. Conselho diretor é unidade administrativa da SP Águas? Você vai responder que não. E se não é, o que é o conselho diretor nessa agência? Vamos lá, outra questão. De repente, fácil, se o seu estudo foi com atenção, e é aquele estilo de questão com lacuna ou campo a ser preenchido. Porque o núcleo da questão diz: assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna que está acima. A, B, C, D e E. Estudo assertivo também, bastante eficiente, é com questões de provas anteriores, se não existentes, aqui no canal ao concurso. Olha só, formulando gentilmente, mas principalmente com humildade, questões para você treinar conhecimentos, testar seus conhecimentos sobre o regimento. Vamos ler. De acordo com o regimento, a SP Águas goza das prerrogativas processuais de quem? E das demais garantias necessárias ao exercício de sua autonomia no âmbito da administração pública, sendo sua representação judicial e consultoria jurídica exercidas pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Interessante, bem legal essa questão. Não existem nas alternativas procuradoria, porque já está no enunciado, é parte da redação. O importante é saber. Olha só, SP Águas goza das prerrogativas processuais de quem? Da Secretaria Pública, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Corregedoria Pública, da Fazenda Pública. E aquele estudo, aquela dica, você vai ao documento, é um formato .pdf, Ctrl mais F de Fábio, de Find, busque Secretaria Pública. Existe no regimento? Se houver, então você estuda sobre algo referente à Secretaria Pública dentro dessa agência, ou com relação à agência SP Águas, assim como para a Defensoria, bem como para o Ministério Público, bem assim para a Corregedoria e também quanto à Fazenda Pública. No estudo atento e cuidadoso do regimento, tenho certeza que essa questão bastante fácil. Escreva nos comentários, Fábio, eu não achei fácil a de número 2, porque parece que a resposta para essa questão está lá escondidinha a fundamentação. Então vamos ver no regimento, artigo 2º, existem parágrafos, o 4º parágrafo do artigo 2º, lembram-se do que falei para vocês? O começo do regimento você precisa estudar, fazer o máximo de esforço, dedicar-se para assimilar o que está lá no comecinho do regimento. E é parágrafo 4º do artigo 2º que vai dar base para a resposta da questão. A agência goza das prerrogativas processuais da Fazenda Pública. E tudo o mais que está no parágrafo 4º, artigo 2º do regimento,
com redação inteligente, vai fundamentar para a gente resposta da questão e de escola. Exatamente. Eita! Com alegria, realmente, com fé. Fé nas pessoas inscritas aqui no canal. Desde já grato pela interação, curtida, like, pelo comentário, com crítica, com sugestão, com perguntas, talvez um ou outro elogio, mas isso não é importante. Importante é a minha felicidade na contribuição com seus estudos, Fábio. Fábio, facilitador, não professor. Então, se gostou, você vai escrever nos comentários e, inclusive, vai pedir mais questões, Fábio. E, para a interação acontecer de forma bastante eficaz, para meu canal crescer ainda mais, você escreve questão 1, eu parei o vídeo e respondi, D de dado. Ou eu respondi A de amor, não tem problema errar agora, o que não pode errar na prova. Desejando a você bons estudos, até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Até o próximo vídeo.